Tchau, tchau. Salve, Flávio! Boa tarde, mestre César, tudo bem? Boa tarde, tudo certo. A gente ainda tem aí 12 minutos até começar a tua palestra, então, por enquanto, só podemos bater um papo aqui. Tem a Marina, que está aqui também, tu conhece o pessoal da Cisvale. Da Cisvale, né? Uhum. E deixa eu já avisar o nosso amigo Juan, para que ele entre, porque eu vou ter que te abandonar, como tu já sabes, para ir para uma outra sala. Não é porque eu enjoei de ti, não. Flávio, enquanto a gente espera o horário e tem 8 pessoas nos assistindo aqui, vamos aproveitar para conversar um pouco. Maravilha. Eu não sei o que tu vai acabar abordando na tua palestra, então até para adiantar, porque o Juan vai entrar aqui em seguida, tua formação não começou nada técnica, certo? Certo, foi absolutamente prático, tentativa e erro mesmo, tanto que eu vou mostrar que eu sequer venho de uma graduação da área de tecnologia, né? Eu comecei absolutamente cru e acabei, pelo caminho das certificações, chegando em ter uma experiência, digo, razoável com o software livre, né? Foi uma coisa totalmente empírica, se eu posso colocar assim. E, assim, eu sei que eu não quero dar muito teaser na tua palestra, mas, assim, claro, esse teu caminho de aprendizagem foi um caminho que, se a gente for considerar, assim, de uma forma geral, a média das pessoas, foi um caminho bastante rápido. Sim. E hoje, o Mad Dog colocou um post ali no Facebook, que eu até comentei, eu não vou conseguir achar ele agora nesse instante, enquanto a gente está falando, mas ele falava que as pessoas reclamavam que o Linux era muito críptico. Eu vi esse post, eu vi isso. Pois é. E aí, assim, eu queria agora, nesse ponto em que tu chegastes, assim, é críptico, não é? É fácil? Olha, eu acho que a maior dificuldade das pessoas é entenderem que o Linux ele funciona de outra forma. Existe uma outra filosofia por trás do Linux. Ele não é difícil de usar, mas para tu poderes utilizar, tu tem que entender essa filosofia. As pessoas dizem que é só tela preta e que é difícil, mas eu digo para vocês por experiência, não é. Não é muito mais fácil fazer tudo pela tela preta depois de um certo ponto. A gente usa a tela preta pela facilidade, não para parecer snob com ninguém. E mudando completamente de assunto, tu está falando de Xangri-Lá. No Rio Grande do Sul, isso mesmo. Do Sul, o nosso, o que eu brinco que é o nosso litoral interminável, né? Que de Torres para baixo é um retão. É tudo praia. É tudo praia. E é um retão só, uma praia só. E tu mora em Xangri-Lá desde sempre? Tu é nascido em Xangri-Lá? Eu sou nascido em Santa Maria, também aqui no Rio Grande do Sul. Eu moro em Xangri-Lá há 10, 11 anos, mais ou menos. E para quem não sabe onde fica Xangri-Lá, fica do lado de Capão da Canoa. Capão da Canoa quase todo mundo conhece, é mais fácil. Fica ali umas 2 horas de Porto Alegre. Então, quem quiser conhecer, não é uma praia tão bonita quanto um Balneário Camboriú ou umas praias nordestinas da vida aí, mas é uma cidade bacana, uma cidade pacata, vale a visita para quem quiser tirar uma folga bem calma mesmo, é uma cidade quase interiorana, assim. É engraçado, né, que o gaúcho tem essa coisa e a cultura do veraneio, né, hoje talvez um pouco menos, né? Mas existia essa coisa assim de Porto Alegre esvaziar no verão, né? Ia todo mundo para a praia. E assim, tu falou assim, Capão da Canoa, o pessoal conhece? Olha, não apostaria nisso não, porque teve uma vez que eu comecei a falar, Torres o pessoal conhece, tá? Mas eu acho que nenhuma outra praia, talvez Atlântida
por causa do Do festival. festival, né? Uhum. E Tramandaí teve a sua época de fama também. Mas aí tu começa a falar das outras. Xangri-Lá, Noiva do Mar, Rainha do Mar, Pinhal. Aí, Pinhal, talvez, quem é fã do Duca Lendecker, do Cidadão Pois é, Kane, do Cidadão Kane, né? infelizmente não é o nosso primeiro damo em Porto Alegre, mas não podemos desistir nunca. Flávio, é o seguinte, eu vou mandar um e-mail para o Diego também. Eu tenho que abrir a outra sala em 5 minutos agora, então vai rolar uma vinheta aqui antes de tu entrar. Deixa eu perguntar, o Juan já está falando que está entrando aqui. Então tá, então não se preocupe. Eu vou estar ali na outra sala, eu vou estar observando aqui vocês, caso vocês precisem de alguma ajuda, mas como eu vou estar interagindo lá, de repente precisou alguma coisa urgente, dá um cutuco lá nos outros meios de comunicação que vocês têm, que eu dou um jeito de ajudar vocês, tá bom? Tranquilo. O Matheus falou aí, acho que as discos livres evoluíram muito na questão, então te deixo aí, Flávio, estou indo lá para outra sala, tá bom? Tranquilo, mestre, obrigado. Obrigado para ti, tchau, tchau. Só preciso fechar meu microfone, né? Hola, hola. Olá, Hernan, como você vai? Bien, hola Flavio. Bom dia. Bom dia. Wander, Entrou o César aqui de novo. sí, sí. Solo para decirles que voy a iniciar. El broadcast sigue, no terminó. Entonces, Juan debe poner la viñeta muy temprano y yo sigo entonces para la otra sala y nos vemos después, un poco antes de las 17 horas. Hernán, Caterine entra a las 16, horario de Brasil. Entonces, como tú es quien conoces Caterine, te pido que nos ayude con preguntas y todo más. Y ahora les dejo entonces, Juan debe estar entrando a cualquier momento, Flávio, pero... Estou falando em espanhol com o Flávio. Não, tudo bem. O Juan deve entrar a qualquer momento, mas eu já vou te deixar aqui na tela cheia. Caso aconteça de ele atrasar, às 15 horas em ponto, tu começa a tua palestra, tá bom? Ok. Valeu, vou Que sair. agradeço, obrigado. César. César. Acho que ele saiu. Ele saiu. Ok. Ya.
Simon, fica lá no quarto da mamãe. Fecha a porta aí para mim. Simon, eu vou entrar em reunião agora. Fecha a porta aí. Ok. Estamos com alguns problemas técnicos aqui. Que eu vou ficar, tô aguardando, então, perdão aí, aí, agora apareceu. Vocês veem a minha tela? Alguém me confirma aí no... Algum de vocês me confirma aí se vocês veem a minha tela, por favor? Ok, me confirmaram aqui, todo mundo me vê. Comentem aí, por favor, que eu estou acompanhando os comentários aqui. Já vejo alguns amigos meus aqui. Ricardo, Adriano, Felipe. Obrigado, galera. Então, eu vou começar aqui. A minha palestra, como vocês podem ver, ela se chama A Importância do Voluntariado na Construção do Currículo. A minha jornada com o Linux Professional Institute. Então, é a minha primeira palestra, eu estou consideravelmente nervoso, então se eu cometer alguns erros, peço perdão a todos, que todos temos que começar de algum lugar. Para mim é uma honra e tanto estar aqui na Latinoware palestrando. Então, espero que vocês gostem. Vou começar aqui. Primeiro, as apresentações. Eu estou estudando Relações Internacionais pelo Grupo Educacional Uninter, é uma faculdade à distância. Eu uso Linux de maneira empírica, como eu estava mencionando antes, desde 2018, apesar de eu já ter
usado Ubuntu quando eu estava na escola, no ensino fundamental, ali nos idos de 2011, que ainda estava no Unity, inclusive, era o Ubuntu 16.04, eu acho. Foi a única experiência que eu tive com Linux antes de voltar a mexer com isso lá pelos idos de 2018. Como está escrito aí, a minha primeira experiência com voluntariado foi como tradutor no projeto Fedora. No início de 2020, eu traduzi algumas coisas do Fedora, inclusive o instalador da última versão fui eu quem traduziu. Se vocês instalarem a versão em português, vocês vão estar usando uma tradução minha. E eu entrei para o Linux Professional Institute em setembro de 2020. E vamos começar tratando de uma das perguntas que nós mais escutamos dentro dessa área, porque o intuito dessa minha palestra, vocês vão entender isso ao final, mas a ideia é mostrar que o Linux existe e que ele não é um bicho de 7 cabeças. Eu quero convidar as pessoas que têm medo Vocês veem a tela? Alguém me confirma aí? A conexão caiu? Ok. Então vamos começar pela pergunta mais básica que as pessoas fazem. O que é o Linux? É importante vocês entenderem que o Linux ele não é um sistema operacional em si. Ele é uma parte do sistema que faz com que o hardware, que é aquilo que você chuta, consiga se comunicar com o software, que é aquilo que você xinga. Ele faz a ponte entre o hardware e o software. É a parte mais importante de um sistema operacional, mas ele não é um sistema operacional em si. Então é errado as pessoas dizerem que você está usando Linux no seu computador. O que você está fazendo, de fato, é usando um sistema que, entre os seus componentes, tem o Linux. Aí aqui eu trouxe para vocês uma imagem que mostra as duas principais famílias de distribuição Linux, porque a partir do kernel Linux, nós temos duas famílias maiores. A família do Debian, que gerou o Ubuntu, o Mint, o Deepin, o Kubuntu, o Pop! OS, que são sistemas que muita gente usa. Aí, além desses, nós temos também a família Red Hat, que ela tem um foco mais empresarial. Aí tem o CentOS, o Red Hat Enterprise Linux. Hoje eles são parte da IBM, inclusive. Eles foram comprados pela IBM há algum tempo, então agora quando vocês ouvem falar em Red Hat, na verdade vocês estão pensando em IBM. A IBM literalmente mantém uma família de distribuições Linux, que inclusive é a que eu uso. Eu sou usuário do Fedora, como eu coloquei ali no primeiro slide. Então, vamos falar um pouquinho de filosofia, mas não é nada muito complicado. Porque o Linux, como eu falei, ele tem uma filosofia por trás. Você tem que entender a filosofia do Linux. Qual é essa filosofia? A ideia principal é que quando você tem o seu software, ele pode ser proprietário ou ele pode ser de código aberto. Qual é a diferença? O software proprietário, eu tenho apenas o programa ali pronto, funcionando, mas eu não consigo ver o esqueleto do programa, eu não consigo estudar esse programa para entender como ele funciona e, quiçá, até melhorar ele. Se vocês se lembram da palestra do Mad Dog, no início do evento, ele até tocou bastante nessa questão, ele gosta de explicar muito a diferença, mas, por exemplo, assim, se eu fosse fazer uma analogia, software proprietário seria uma música já pronta. O software livre
É uma música que você tem ela pronta, mas você também pode ler a partitura da música para entender como ela funciona. Inclusive, um ponto interessante, que em inglês isso se chama free software. Mas a ideia não é necessariamente que você não deva cobrar por esse software, mas, na verdade, que você tenha acesso ao esqueleto dele, ao código dele, para que você possa estudá-lo e melhorá-lo. Essa é basicamente a diferença entre software livre e software proprietário. Espero que vocês tenham entendido. Podem ir fazendo perguntas que eu estou lendo aqui. Qualquer coisa que eu puder ajudar vocês aí, qualquer dúvida, podem ir mandando. Aqui eu trouxe algumas figuras importantes. Eu sei que pelo menos uma dessas aqui vocês já conhecem, que ele palestrou aqui no início do evento. Então vamos apresentar eles na ordem que eu coloquei aqui. Esse primeiro rapaz aqui é o Eric Raymond. Ele escreveu um livro muito famoso chamado A Catedral e o Bazar. Ele é um livro que ele explica a filosofia de criação do Linux, que é assim, que você não tem uma pessoa desenvolvendo o kernel Linux, desenvolvendo o código do Linux. Você tem um grupo de pessoas, um grupo gigantesco de pessoas desenvolvendo. A ideia dele é que, havendo olhos o suficiente, não há problema que não seja percebido e consertado. Inclusive, esse livro ele é muito interessante, ele é curto, ele é basicamente um panfleto. Quem quiser conhecer, ele está em domínio público. Se vocês abrirem o portal do domínio público e colocarem a Catedral e o Bazar, vocês vão encontrar esse livro. A segunda pessoa aqui, eu vou deixar para falar um pouquinho depois. Eu vou falar primeiro da pessoa que está abaixo dele. A pessoa que está abaixo dele, a quarta pessoa na lista, é o Linus Torvalds. Ele é um engenheiro de computação. Ele mesmo se considera um nerd. Ele tem uma excelente biografia, que inclusive é a base aqui porque eu vou falar sobre ele. Mas ele foi um cara que ele usava muito o computador do avô dele, quando ele era criança. E ele começou a se interessar pelo computador. E chegou um ponto que ele queria fazer um software que ele pudesse usar de maneira livre, porque o sistema que ele usava, que era o Unix, ele acabou sendo fechado pela AT&T, que era uma das criadoras e é uma operadora de telefonia dos Estados Unidos. Aí o que ele fez? Ele foi lá e escreveu o kernel do Linux do zero, basicamente. Não exatamente do zero, já vou explicar por quê, mas ele é basicamente a pessoa que criou o kernel Linux. Dizem alguns, por mais que ele não concorde com isso, que ele é a cara do Linux. Então, ele é a pessoa que escreveu o código do kernel. Hoje ele já não comanda mais, ele tem o ok final sobre tudo, mas ele já não escreve tanto quanto costumava escrever. E a pessoa que está ali ao lado do Mad Dog é o Richard Stallman. Quando o Linus ele foi escrever o kernel, ele precisava de uma coisa chamada um compilador, que é um programa que vai pegar o código do Linux, o código-fonte, o esqueleto, como eu falei, e vai passar isso para a forma binária. O que é a forma binária? É basicamente o programa que você vai rodar. Quem faz essa conversão é o compilador. E na época que ele foi escrever o Linux, ainda não existia um compilador que fizesse o que ele precisava fazer. Aí chegou o Richard Stallman, ele escreveu um compilador chamado GCC, a partir do projeto GNU, que GNU quer dizer, GNU não é Unix, é um acrônimo recursivo. E a ideia do Richard Stallman é basicamente a mesma ideia do software livre, mas indo ainda mais para um lado mais extremo na questão da gratuidade do software. Então, muita gente diz que não deveria se chamar a família de sistemas que eu mostrei alguns slides atrás
de Linux, mas sim GNU/Linux, porque sem o software do projeto GNU não existiria o Linux como ele existe hoje. Essas aqui são as 4 principais figuras, na minha opinião, que vocês têm que conhecer quando se trata de história do Linux. Existem algumas mais importantes do que outras. Por exemplo, qual é a importância do Mad Dog? O Mad Dog, ele doou pro Linus um computador DEC de 64 bits. Foi por causa dele que foi feito o primeiro port do kernel Linux para um computador que não fosse o 386 que o Linus tinha e onde ele produzia. Então, foi por causa desse port que o Linux ele começou a ganhar a notoriedade que ele tem hoje. Tanto que no livro do Linus, ele diz que sem o Mad Dog, o Linux não seria como ele é. Agora, vamos falar um pouquinho do LPI em si. O LPI, como vocês conhecem, porque eles são parceiros aqui da Latinoware, né? Eles são uma organização sem fins lucrativos que visa promover o uso de software livre, dando suporte e capacitação profissional aos seus usuários. É importante perceber que, por mais que eles sejam conhecidos por suas certificações, esse não é o foco deles. O foco deles, na verdade, até o próprio César, que até ele comentou aí, ele sempre diz que o foco do LPI é fazer com que mais pessoas usem o software livre através da capacitação profissional dessas pessoas. E como eu coloquei aqui, o lema deles é o seu futuro é aberto, né? Your future is open. Aqui eu trouxe um mapa que ele mostra a presença global do LPI, e todos esses países em amarelo é onde nós temos profissionais certificados. Então, nós temos profissionais certificados pelo LPI quase no mundo inteiro. Aí aqui, eu trouxe um mapinha que ele vai mostrar um pouco do caminho de certificações. Vamos dizer que você assistiu essa palestra, você se interessou pelo trabalho do LPI, você foi pesquisar e viu que eles fazem certificações. Aí você me pergunta, Flávio, mas para onde eu vou agora? Aonde eu começo? Assim, eles têm vários caminhos. Se você não sabe nada, se você nunca usou Linux na sua vida, o ideal seria você começar por aqui, pelas certificações educacionais. Até está escrito aqui embaixo, né? Construir confiança. Dentro dessas certificações, nós temos a Linux Essentials, logo vai sair uma de IoT Essentials também, Internet of Things Essentials, vai ter uma Web Essentials e uma Security Essentials também. Elas não são consideradas, na verdade, certificações, porque elas não têm um prazo de validade. Elas apenas certificam que você tem o conhecimento básico naquele assunto. Então, se você não sabe por onde começar, se você nunca usou Linux, mas assistiu essa palestra e se interessou, começa pela Linux Essentials. Ela é uma prova bastante justa, uma prova bastante tranquila, é uma prova de 40 questões, é menor do que as outras certificações. Então, se você não sabe por onde começar, comece por aqui. Aí, digamos, você já trabalha com isso, você já conhece um pouco de Linux, e você quer se certificar profissionalmente para melhorar no seu trabalho. Aí você faz esse caminho aqui, que você começa pela certificação de administrador de sistemas, que é a LPIC 1, que é a primeira certificação profissional do LPI, é a certificação de entrada, uma certificação júnior, para fazer um paralelo com o pessoal da programação. E essa certificação, assim como todas as outras, elas valem durante 5 anos. É uma certificação que vai te cobrir desde a ideia do que é o Linux, que é o que eu expliquei aqui, até a instalação do sistema, gerenciamento de pacotes, uso básico da linha de comando, segurança. Vai cobrir bem o alicerce do uso do sistema, porque a ideia dessa certificação é provar que você é capaz de administrar um sistema Linux sem dificuldade, administrar um computador que rode Linux, um computador de uma empresa, que só funcionaria pela linha de comando. Essa certificação, ela vai provar para a empresa que você consegue lidar com o sistema tranquilamente. Aí, depois disso, nós temos o nível 2,
como está aqui, é uma certificação de engenheiro Linux. Essa certificação ela já vai entrar numa coisa de configuração de rede, de compilação de programas. Lembra que eu falei que compiladores são os programas que transformam código-fonte em código binário? Para LPIC2, você vai ter que saber usar isso de forma básica, vai ter que saber lidar com banco de dados, vai ter que saber lidar muito com redes. Então, ela já está num nível um pouco mais acima. Tanto que, para você tirar uma LPIC2, você tem que ter uma LPIC1 ativa. E essas certificações, elas ganham, as provas ganham novas versões a cada 5 anos. Então, digamos, você tirou uma LPIC1 e daqui a 5 anos você tira uma LPIC2. Essa LPIC2, ela vai revalidar a sua LPIC1. Ela vai valer por mais 5 anos porque você tirou a LPIC2. Aí, digamos, você não quer ir para a área de engenharia de sistemas. Você assistiu a palestra do Juan, hoje de manhã, o mini curso do Juan Ibarra, sobre DevOps, e você se interessou. O LPI também tem uma certificação DevOps, até aparece aqui. Então, você não necessariamente tem que seguir o caminho da linha reta. Seria, né, Essentials, LPIC1, LPIC2. Não, você pode ir para uma outra área. Por exemplo, você tirou a LPIC1, que é uma certificação, como eu disse, de administração de sistemas em Linux, e você gosta da cultura DevOps, você pode ir direto para uma certificação DevOps. Você não precisa passar pela LPIC2 se você não quiser. Além da certificação de DevOps, há algumas outras em preparo. Eu não sei se eu posso falar isso aqui, Juan. Eu posso comentar um pouco das certificações que elas estão sendo criadas? Ele colocou aqui que eu posso, então eu vou comentar um pouquinho por cima. Além da certificação de DevOps, nós vamos ter desse lado aqui também uma certificação focada em negócios com open source, a questão de licenciamento e uso, uma questão bem jurídica mesmo, uma certificação focada para chefes de empresas, que ela se chama certificação BOSS, que é Business of Open Source Software, né? Negócios com software de código aberto. Além dessa, nós vamos ter também uma certificação BSD, que o BSD ele é uma outra família de sistemas que eu não citei ali, mas que ela também vem do Unix. Eles é basicamente um irmão do Linux. O BSD, por exemplo, é a base do macOS, da Apple. Então, você pode ir para esse lado também. Até a certificação BSD, ela é interessante. Deixa eu contar um pouquinho para vocês por quê. Porque as certificações do LPI, não é o LPI que faz apenas porque ele quer fazer. O LPI escuta o mercado. Todas as certificações, elas existem porque o mercado as solicitou. Então, a certificação BSD foram os usuários de BSD que vieram para o LPI e disseram: a gente confia no trabalho de vocês e nós queremos que vocês façam uma certificação BSD. Que vocês cuidem dessa certificação tão bem quanto vocês cuidam da certificação de Linux pelas quais vocês são tão conhecidos. E depois da LPIC2, e eu peço desculpas por estar aparecendo ali a barrinha do Chrome, mas a gente teve alguns problemas com o LibreOffice e eu estou tendo que exibir a apresentação pelo Google Chrome. Peço desculpas, mas espero que esteja dando para entender bem. Aí depois que você passou pela LPIC2, você pode se especializar, né? Está escrito ali, chegue à maestria, que aí você tem 3 especializações. Você tem uma especialização em ambientes mistos, que seria você saber fazer uma máquina com Linux e uma máquina com Windows conversarem, o Linux conversar com macOS. Você tem também uma certificação em segurança da informação, que eu sei que é uma área que está bastante em voga, então é bem interessante também. E nós temos uma terceira especialização, que é uma especialização em virtualização e containerização. O que é virtualização? Sabe quando você instala um programa tipo VirtualBox ou VMware para rodar uma versão antiga do Windows, ou mesmo uma distribuição Linux no seu computador sem afetar o seu sistema principal? É isso. Containerização, o que é? É quando você tem
um mini sistema rodando no seu computador que ele compartilha o kernel da sua máquina principal. É uma forma de você rodar várias distribuições economizando recursos de máquina. Ela está muito em voga na atualidade dentro do mercado, então é muito bacana que vocês conheçam o Docker, o Kubernetes, entre várias outras alternativas nesse meio aí de containerização. O próprio AWS, a nuvem da Amazon, ela trabalha muito com isso também. Até eu não sei se vai ter alguma palestra sobre containerização, mas eu acredito que sim. Deem uma olhada aí na programação, talvez até já tenha tido. Mas esse é o caminho básico de certificações do LPI. Opa, é aqui. Agora que eu já falei um pouquinho do LPI, vamos falar um pouquinho de mim. Mas antes de eu falar um pouquinho de mim, deixa eu dar uma última informação para vocês aqui a respeito das certificações. Eu digo para vocês com conhecimento enorme da causa. As provas do LPI não são fáceis. São provas extremamente difíceis. Para vocês terem uma ideia, de 700 mil exames aplicados, eu estou chutando por alto, não tenho certeza absoluta dos números, mas é mais ou menos por aí, cerca de 250 mil pessoas foram aprovadas. Então, não é todo mundo que faz, que passa. É um caminho maravilhoso, isso eu garanto para vocês. Mas não é nada. Ok, voltou. Vocês veem? A minha conexão está um pouco instável hoje. Eu peço desculpas por isso. Ok, obrigado, Juan. Agora que eu falei um pouquinho das certificações, contei um pouquinho da missão do LPI, vamos falar um pouquinho aqui ao meu respeito. Quando eu redescobri o Linux lá pelos idos de 2018, eu fiquei pensando em como eu poderia contribuir com essa comunidade, porque como eu expliquei antes, o Linux, ele se baseia muito em... Estão dizendo aqui que travou, tá travado ainda? Vocês estão me ouvindo? Eu posso seguir, Juan? Como é que tá? Tá ok? Tá. Então, como eu... Vou começar até de novo do começo. Depois que eu comecei a mexer com Linux de novo, lá pelos idos de 2018, como eu coloquei, eu fiquei pensando em como que eu poderia contribuir com essa comunidade, porque como eu falei para vocês antes, a ideia do Linux é justamente que você tem tantas pessoas que os problemas eles quase não aparecem porque eles são descobertos e já são consertados. Mas como eu escrevi aqui, eu saliento muito isso, eu não sei trabalhar com programação. Eu estou tentando começar nessa área, mas eu admito que, infelizmente, eu ainda não consegui. Então, eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Como é que eu vou ajudar essa galera tão bacana que é a galera do LPI? Aí eu fiquei pensando, eu trabalho muito com tradução de coisas do inglês para o português e vice-versa. Então, foi isso que eu fiz. Comecei a traduzir os materiais oficiais do LPI, que depois eu vou até mostrar um pouquinho para vocês. Como eu coloquei aqui, por enquanto, eu fui o revisor dos materiais para a LPI 101, que é a primeira prova da certificação LPIC 1. Você tem a LPIC 101 e a LPIC 102, que elas duas juntas geram o certificado da LPIC 1. E se vocês pegarem os materiais em português da primeira prova, fui eu quem revisou. Aí, como eu coloquei aqui, como eu já usava sistemas Linux-based há mais de um ano, eu não fiz a Linux Essentials. Eu vim
eu vim direto aqui para o caminho profissional. Eu vim direto para cá. Porque eu achava, talvez seja até certa prepotência da minha parte, mas eu achava que uma certificação básica, para o nível em que eu já estava, ela não me serviria tanto. Então eu resolvi arriscar um pouco mais e fiz direto a LPIC 1. Vamos passar para o próximo aqui. Aí vocês me perguntam, tudo bem, você está nesse meio e tal, mas aí como é que você estudou? Já que eu sou uma daquelas pessoas que tem que ter um professor para ensinar, eu tenho muita dificuldade em aprender sozinho, eu estudei com o professor Uirá Ribeiro, que é parceiro do LPI, é um excelente professor, os livros dele são muito bons. Eu complementei também com os livros do professor Luciano Siqueira. Esse livro aqui, ó, ele está aparecendo bem para vocês aí na câmera? É esse livro aqui. O professor Luciano Siqueira, ele foi quem escreveu algumas das lições que eu traduzi. Então, assim, eu confiei cegamente no material dele, porque eu sabia da qualidade, era uma qualidade atestada. Eles não são livros caros, eu paguei cerca de R$50 nesse aqui, tem ele na Amazon, e ele é um material bastante direto ao ponto, ele vai te dar tudo que você precisa para passar na prova, e ele vai te dar também simulados para você estudar. Aí, como forma de complemento, eu utilizei também os simulados do professor Ricardo Prudenciato, que ele é muito conhecido nessa área de Linux, é um dos melhores professores também, eu super recomendo ele. Ele tem uma didática impressionante e os simulados dele estão disponíveis na Udemy, até estavam em promoção agora durante a Black Friday. Eles não são materiais caros e são extremamente parecidos com a prova. Então, se vocês querem testar o conhecimento de vocês, vocês podem realmente ir para os simulados do professor Luciano e do professor Ricardo. São os melhores materiais que vocês vão achar. Mas como eu coloquei aqui embaixo, em negrito, justamente para salientar, dentro da área da informática, como o queridíssimo César Brode ele gosta de dizer, não existem atalhos. Então, vocês vão ter que pegar e botar a mão na massa. Vocês vão ter que usar, vocês vão ter que testar os comandos, vocês vão ter que aprender. Não adianta só ler a teoria e fazer exercício. Você tem que usar. Onde que eu cheguei até agora? Para começar, vocês podem ver aqui, né, esse certificado lindão aqui, de LPIC 1. E também, uma outra coisa muito bacana que aconteceu comigo, além de ter entrado para a LPI, né, que foi uma das melhores coisas desse ano, foi eu ter entrado para o Linux Professional Institute como voluntário. É uma honra inenarrável estar com eles, ver a missão deles acontecendo. E essa segunda imagem aqui, na verdade, ela tem uma historinha interessante, porque eu tenho um amigo, que infelizmente ele não pôde estar aqui assistindo, o Almir Luz, é meu colega de faculdade, que eu e ele, a gente queria fazer uma live falando de software livre e como a legislação brasileira, como o direito brasileiro, vê o software livre. Aí eu convidei essas duas figuras aqui, o César Brode, que ele estava até me apresentando, ali eu dei uma conversada com ele antes de entrar aqui, e o John Mad Dog Hall, que eu fui intérprete dele do inglês para o português. Só que deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu não fazia ideia de quem eles eram quando eu convidei eles. Eu só fui descobrir depois. Então, eu tenho a honra de aprender com os melhores. O link para essa live, se vocês quiserem assistir, ela é muito interessante. Ela vai estar no post ao respeito dessa palestra no site da Latinoware. Até se o Juan puder pegar o link e jogar aí nos comentários, eu agradeceria. Pode fazer isso para mim, Juan? Isso. O link da live.
O Juan vai jogar aqui nos comentários para vocês poderem acompanhar. E eu não estou nem tentando puxar a sardinha para o meu lado, gente, mas assistam. Foi uma palestra muito legal e vale super a pena assistir. Ok, vamos seguir aqui. Então, basicamente, essas foram as principais conquistas. E tem um detalhezinho que eu esqueci de colocar para vocês. Eu tirei a LPIC 1 em menos de 3 meses de estudo. Então, como eu falei para vocês, é difícil, é bastante difícil, mas as recompensas, elas vêm. E elas vêm em grande quantidade. Então, tem uma coisinha que eu não mencionei, que vocês não podem ver, mas eu não mencionei. Eu sou deficiente físico, eu sou cadeirante. Por que você não falou disso durante a live inteira? Alguns podem se perguntar. Eu digo para vocês, porque não importa, de verdade, não importa se você é negro, se você é mulher, se você é gay, se você é travesti, se você é deficiente, se você é cego, não importa. Se você fizer um bom trabalho, se você quiser ajudar na comunidade, a comunidade vai te receber, vai ter um lugar para você. Eu acho que essa é a principal ideia dessa palestra, é justamente essa. A comunidade, ela vai receber vocês de braços abertos. Eu digo isso porque eu fui muito bem recebido pela comunidade. Então, assim, se vocês assistirem essa palestra, se interessarem um pouco pelo Linux, mas terem medo de começar, não tenham medo de perguntar. Por mais novata que seja a sua pergunta, todo mundo um dia já fez essa pergunta. Não tenham medo de começar, porque todo mundo começa de algum lugar. E a comunidade, eu juro para vocês, ela é incrível. As pessoas se ajudam de uma maneira impressionante, porque a filosofia da comunidade do Linux, como eu mencionei antes, é justamente todo mundo se ajudar, porque se todo mundo se ajudar, o produto sai melhor. Se alguém quiser conhecer o LPI e entrar para a comunidade, entrem nesse site aqui, que eu vou mostrar ele para vocês agora. Application Window, Chrome Tab, aqui Chrome Tab, aqui comunidade. Estou só aguardando aparecer aqui, não quer aparecer. Vocês estão vendo a minha tela? Alguém me diz aí, porque para mim aqui ela não aparece. E, novamente, perdão aí por esses problemas, mas, infelizmente, com tecnologia tem muito disso também. Eu vou tirar e colocar de novo, que aparentemente não está funcionando. Aí, agora apareceu. Esta aqui é a página do Programa de Voluntários do LPI. Aí, se eu apertar aqui nesse botão, vocês vão descer aqui para essa parte, onde vocês podem ver várias coisas que vocês podem fazer. Vocês podem, desde escrever para o site do LPI, vocês podem ajudar em eventos, vocês podem trabalhar com tradução, que foi o que eu fiz. Porque se vocês apertarem aqui,
Estou esperando carregar aqui. Carregou. Aqui vai ter algumas informações a respeito do programa de tradução. A meta do LPI é se localizar, né, ser traduzido por completo para pelo menos 10 idiomas. E aqui tem vários exemplos de coisas que vocês podem traduzir. Se vocês tiverem interesse, vocês podem mandar um e-mail para volunteer@lpi.org. Eu vou até botar a página em inglês para vocês poderem ver a página original. Se algum de vocês se interessar em trabalhar com tradução, que foi aonde eu comecei, e é muito bacana você poder traduzir um material que depois as pessoas vão dizer que usaram para passar nas provas. Vocês podem mandar um e-mail para esse endereço aqui, que está em azul. Se o Juan puder colocar nos comentários aí o endereço, eu agradeceria. Mas o endereço está aqui. Eu botei o link para aquela primeira página lá na apresentação também. Aí vão entrar em contato com vocês, vão passar um teste para vocês fazerem, um teste de tradução. E aí vocês serão bem-vindos a essa comunidade maravilhosa que é a do LPI, que é a do Linux, que vai receber vocês sem nenhum tipo de discriminação. Eu coloco isso com conhecimento de causa, galera. Como eu falei, eu sou cadeirante. E olhem aonde eu consegui chegar. Vocês não precisam ter medo de conhecer, porque vocês serão bem recebidos. O Juan colocou aqui o e-mail. Agradeço, Juan. E quando vocês entrarem como tradutores, o que vocês vão fazer? Eu vou mostrar. Estou só aguardando autorizarem aqui a tela aparecer. Aí apareceu. Aí aqui. Essa é a página inicial dos materiais de tradução do LPI. Aí aqui. Aqui são os materiais em inglês. Aí se vocês vierem aqui, ó, onde está escrito English, vocês vêm aqui, ó, vai ter todos os idiomas para os quais já existe material traduzido. Vamos para o português. Aí, ó, eu vou mostrar alguns materiais para vocês aqui. Vou mostrar aqui os materiais de Linux Essentials, só para vocês verem um pouco como é. Aí vocês têm aqui os tópicos das provas. As provas são divididas em tópicos. Aí vocês abrem aqui, vou mostrar uma lição aqui de exemplo para vocês. Aí aqui, ó. Aqui vai ter um resuminho da lição. Aí vocês vêm aqui, ó, do lado aqui, em lição 1. Ó, aí vocês conseguem ler, ó, o texto. É um material que está disponível livremente na internet, um material traduzido pela comunidade, eu digo porque, como eu falei, eu ajudei a traduzir, e é um material da mais altíssima qualidade. Então, se vocês querem aprender sobre Linux, não tem muito como gastar dinheiro, vocês podem perfeitamente começar aqui pelo learning.lpi.org. Comecem por aqui, porque o material ele já vai estar traduzido, já vai ser um material de boa qualidade. E deixa eu mostrar um pouco aqui
de uma outra tela para vocês. Esses aqui são os colaboradores que fazem esse material. Nós temos aqui figuras incríveis, né, como César Brode. Temos eu aqui. Eu sou um dos tradutores, como eu falei, e é uma honra muito grande poder ajudar esse material a ser criado. Então, vocês que não sabem programação, não tem problema, ajudem na tradução. Foi assim que eu comecei. Todo mundo tem espaço na comunidade. Essa é a maior mensagem. Se você não sabe programar e fazer código, não tem problema. Você pode traduzir. Aqui o professor Luciano Siqueira, que eu mostrei o livro dele. Tem um lugar para você, porque você souber fazer. Tem um lugar. Deixa eu voltar lá para a minha apresentação agora. Aí, autorizaram? Então, como eu disse, a mensagem final é a seguinte: não tenham medo de conhecer. Não tenham medo de começar, porque você pode fazer a diferença para muita gente, mesmo para você mesmo, como foi para mim. Então, muito obrigado pela presença, galera, de verdade. É a minha primeira palestra, eu espero de coração que vocês tenham gostado. Peço perdão pelos problemas técnicos que aconteceram, mas infelizmente isso aí acontece. E caso alguém queira entrar em contato comigo, aqui o meu Facebook, meu e-mail e o meu LinkedIn, se alguém quiser entrar em contato. Era isso, gente. Muito obrigado, de verdade. Agora eu vou parar o meu compartilhamento aqui para nós termos algumas perguntas, né? Se é que temos alguma. Vamos abrir aqui para perguntas, então. Temos alguma pergunta aí? Não está chegando nada para mim. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Podem perguntar, eu posso estar iniciando nessa carreira, mas eu tentarei responder o melhor possível. Temos alguma pergunta, alguma coisa? Juan, tu acha que já encerramos por aqui? Damos um tempo? Oi, Flávio. Tudo bom? Oi, Juan, tudo bom? Beleza. Primeiro que nada, ótima sua apresentação. E assim como Obrigado. você faz, ser voluntário na LPI só traz boas experiências. Você é muito ciente disso. Foram muitas coisas que aconteceram desde que você começou como um voluntário conosco. E eu acho que você, no ponto agora que você está na sua carreira também, eu acho que você está muito contente também com nós. Sim, sem dúvida. Só para falar, né? Não temos muitas perguntas, mas assim, eu acho que você cobriu quase tudo o que a gente precisava também passar para os participantes, para os nossos visitantes. Eles já têm lá o e-mail onde eles podem solicitar. Eu também vou deixar aqui no chat do YouTube o meu e-mail, caso eles queiram também contatar comigo para perguntar como é para virar voluntário. Eu posso mandar com a pessoa indicada que vai se encarregar, né, de fazer o cadastro de vocês como voluntários. E aí, o Flávio continua com nós, ele vai continuar sendo de muita ajuda. Eu acho que até tem mais boas notícias, mas a gente vai deixar por aqui nada mais.
Flávio, muito obrigado pela sua apresentação. Eu que agradeço a oportunidade. Sim, a gente está muito contente com você, por isso a gente convidou você para apresentar no Latinoware, que é um evento muito grande. Mesmo eu ter participado já em várias edições do Latinoware, hoje estou ajudando, representando também a LPI, ajudando o César Roche e os demais colegas da LPI. E nada, eu agradeço muito você e a gente pode ficar de volta conversando numa próxima sessão. Nada mais isso. Se quiser dar palavras finais, Flávio, é com você. Eu queria agradecer o pessoal que assistiu aqui e dizer que se vocês quiserem conhecer a comunidade, quiserem conhecer o Linux, não tenham medo, porque vocês serão muito bem recebidos e pode mudar a vida de vocês. Mudou a minha vida, mudou a vida do Juan, mudou a vida de N outras pessoas. Então, de verdade, procurem. Só vai trazer boas coisas para vocês. Acredito que eu tenha passado a mensagem que eu queria passar e, de novo, eu agradeço imensamente a oportunidade de participar. Agradeço ao LPI e à organização do Latinoware por terem me permitido participar aqui e acho que é isso. Muito obrigado a todos por assistirem. E qualquer coisa, entrem em contato, seja comigo, seja com o Juan, seja com quem for, que nós ajudamos vocês. Valeu, Flávio, muito obrigado. Então,